E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o John Costa, aqui do canal Expert em TI. Hoje a ideia dessa apresentação é mostrar para vocês como se faz um size de VSAN e como se apresenta esse projeto aí para um cliente, tudo bem? Então rapidamente, para quem aí não me conhece, tá? Eu tenho um treinamento na Udemy que hoje está com aproximadamente 18 mil alunos, beleza? É um curso de VM gratuito, onde quem não fez ainda pode fazer. No meu site Expert em TI, eu tenho um e-book no qual você pode fazer o download, um e-book do treinamento com 220 páginas, tá certo? Sou Expert 2019-2018, tá? Sou especialista em VSAN e tenho também a certificação de virtualização de servidores. E aqui o meu canal no YouTube, tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, quando nós vamos iniciar um projeto de VSAN, a primeira tarefa que nós temos que fazer é fazer a análise do ambiente, tá? E a ferramenta que nós utilizamos tanto na Dell quanto a própria VMware é uma ferramenta que se chama LiveOptics, tá? Então, caso vocês não conheçam o LiveOptics, tá? Segue o link aí, né? www.liveoptics.com. Você pode criar aí o seu usuário para acessar a ferramenta, tudo bem? Então, após ter feito essa coleta, que pode variar aí de 24 horas até 7 dias, dependendo aí do ambiente, dependendo da volumetria de dados e da complexidade do ambiente, tudo bem? Após essa análise, ele vai nos dar algumas informações que são primordiais para que podemos aí iniciar um projeto, tá? Vamos falar então sobre a capacidade, né, ou volumetria aqui do ambiente, tá? Então esse ambiente ele tem uma volumetria utilizada de 30 tera, ok? Está apresentado para ele 50 tera, ok? E está sendo utilizado somente 30 tera. Com relação ao número de IOPS, a média a 95% bateu em 1.800 IOPS, certo? Com relação a número de núcleos de CPU, são 64 núcleos, ok? Que é também importante. Com relação à memória, 768 GB de memória RAM, tá? Sendo que tem um pico de utilização aí de 557, ok? Então aqui tem algumas informações básicas aí do nosso ambiente aí de VMware, que é um ambiente tradicional, onde é composto por um cluster de servidores e vários storages atachado aí a esse cluster de VMware. Então a ideia é fazer uma consolidação disso tudo com o projeto de hiperconvergência, tá certo? Tá? Nessa outra tela aqui podemos ver a quantidade de número de hosts que é composta por esse cluster, tá? Uma quantidade interessante, e também o número de LUNs, tá? Que tem apresentado aí para esse ambiente, né? Como vocês podem ver aí, então é um ambiente complexo aí para se gerenciar, né? Então a ideia da hiperconvergência é simplificar e unificar isso aí, tá? Com relação ao número de pico de IOPS, bateu um pico de 2.895, beleza? O pico de IOPS, como pode ser visto aqui, tá? Importante aqui que a capacidade, a proporção de leitura e escrita é 60-40, importante também, mas uma das informações mais importantes que iremos utilizar para fazer o nosso size de VSAN na guia aqui Hipervisor são essas informações, tá? Então é um ambiente composto por 107 máquinas virtuais, total de máquinas de execução de 79, 28 estão paradas, né? Total de memória provisionada para as máquinas 935, porém utilizado mesmo de memória 346, tá certo? Vamos lá, outra coisa importante para a gente. Média de vCPU por máquina virtual. Basicamente, pessoal, todas essas informações vão ser utilizadas no size de VSAN, tá? Média de memória por máquina virtual convidada, quase 9 GB. Média de memória utilizada por máquina, 3.24. E a proporção de vCPU para núcleo de servidor, que é de 5:1, quase 6:1, beleza? Então, praticamente, todas essas informações
elas vão ser inseridas na ferramenta de size de VSAM. E que ferramenta que é essa? Tá? É a ferramenta de VSAM Sizer, tá? vsamsize.vm.com, é onde nós configuramos aqui nossa infraestrutura de hiperconvergência, tá? De VSAM Red Nodes. Então, você vai fazer o cadastro, né? Nessa ferramenta, beleza? Vai utilizar aí o e-mail aí da sua empresa, tá? Após você logar nessa ferramenta de size, basicamente você vai ter que inserir todas essas informações que eu acabei de explicar para vocês, ok? Então, após isso, nós vamos inserir as informações, como a gente viu lá, ó, 107 máquinas virtuais, e eu vou entregar para esse ambiente 50 tera, ok? Então, se você pegar 50 terabytes dividido por 107, vai dar aproximadamente aí 467 GB por máquina virtual. A proporção de vCPU por core. Não entendi. A proporção de vCPU por core está aproximadamente 5.5, como estava no size, ok? vCPU por VM 3.3, memória RAM a gente arredondou para 9 e eu coloquei aqui a média de 300 IOPS por VM, tá? Nesse cluster eu vou querer uma tolerância de falhas de 2, tá? Tolerância de falhas de 2 hosts. E vou configurar aqui o RAID 6 como SPBM ou política de segurança aqui do meu ambiente. E não vou considerar dedupe, ok? Sem dedupe. Esse cluster aqui vai ser um cluster all flash. Tudo bem? Então vai ser um cluster all flash. Então é por isso que eu vou poder trabalhar aqui com o RAID 6, tá? Lembrando que essa política RAID 5, RAID 6 somente em clusters all flash, utilizando a licença do VSAM Advanced, tá certo? Então, após inserir essas informações, ele nos vai dar a recomendação para esse ambiente. Então, ó, após todas aquelas informações, então nosso cluster ele vai ser composto aí, ó, de 6 servidores, beleza? 6 servidores com total de espaço bruto de 160 tera, sendo que a capacidade utilizada vai ser de 60 tera, beleza? Como eu fiz um projeto de 50, ele está me mandando um projeto aqui de 60 tera, beleza? Então, com relação a CPU, esse cluster vai atender 72% de utilização. Com relação a IOPS, vai ser um cluster muito performático, batendo a casa aí de 100 mil IOPS. A capacidade desse cluster vai estar em 85% e memória 75%, de acordo com as informações que nós inserimos aqui na ferramenta, tá certo? Beleza, após essa configuração ser feita, o próprio configurador aqui do VSAM vai nos dar a recomendação da configuração do servidor, beleza? Então, cada servidor ele vai trabalhar aqui com 256 GB de memória, certo? Vamos utilizar processadores com 20 cores, tá? E a classificação do perfil dele é F4, tá certo? Então, nesse ambiente vão ter 2 disk groups por nó, né? Aqui está falando 2 disk groups por nó, com 14 discos SSD de 1.9, ou seja, eu vou ter um SSD de 200 GB aqui para minha camada de cache, ok? 1 mais 7 de capacity, como são 2 disk groups, então o outro 1 mais 7, tá? Então são 2 disk groups. Cada disk group vai ser composto por um SSD de 200 e mais 7 SSD de 1.9 TB, beleza? Então essa aí é a recomendação após aí a validação aí das informações, beleza? Outra ferramenta que eu vou apresentar para vocês, muito interessante, que é para fazer o cálculo de volumetria, que é esse site aqui, beleza? Então, pessoal, vocês vão entrar nesse site, tá? E aqui a gente tem a opção de trabalhar tanto com ambientes all flash quanto ambientes híbridos. Então eu vou simular o mesmo ambiente, um cluster composto por 6 nós, beleza? 2 disk groups, e inicialmente eu vou colocar somente 10 discos de 1.92 tera, ou seja, 5 discos por disk group. Como é 5 discos por disk group e são 2 disk groups, vão ser então 10 discos de 1.92 tera. O Slack Space eu vou utilizar 25% e o Checksum 5%.
Não vou utilizar taxa de dedupe nesse momento, ok? Então, o disco que eu escolho aqui é 1.92 tera, como vocês podem ver aí, 1.92 tera, trabalhando aí com RAID 6. Então, com essa configuração de 10 discos de 1.92 tera, eu consigo entregar para o cliente então 50 tera que ele necessita, ok? 50 tera. Só vou voltar aqui mais um. Vamos lá, 50 tera, certo? Vamos lá. Agora vamos levar em consideração então esse mesmo projeto, porém com a taxa de dedupe, tá? Então é a mesma coisa, é o mesmo projeto, porém a taxa de dedupe aqui foi alterada para 2. Então consecutivamente meu projeto ele vai duplicar a capacidade de armazenamento líquido. Então eu posso chegar aí até 100 terabytes de informação, beleza? Outra coisa importante, é um cluster composto por 6 nós, levando em consideração que os servidores que nós vamos utilizar são servidores que contemplam até 24 discos de 2.5 polegadas, tá certo? Então 24 discos. Então, qual é o meu crescimento máximo para esse cluster sem que haja a necessidade de eu adicionar um nó a mais, ou seja, somente fazendo upgrades de hardware, ou o que a gente fala de crescimento scale up ou horizontal, beleza? Então aqui eu coloquei, né, a configuração máxima para esses 6 nós, tá? Vai ser um cluster composto por 6 nós, como dito anteriormente, porém o número de disk groups vão ser 3 disk groups com 7 discos cada um. Então 7 vezes 3, 21. Cada disk group vai ter um SSD para a camada de cache, que são mais 3 SSDs, totalizando aí os 24 discos. A taxa de Slack vou manter 25 e o checksum também 5. Não estou considerando nesse momento aqui a taxa de dedupe, então ele é um ambiente que vai me entregar 100 tera sem taxa de dedupe, ok? Sem taxa de dedupe. Mas levando em consideração a taxa de dedupe, ok? Igual a 2, eu posso chegar até 200 tera, tá? Então, o cliente tem uma demanda inicialmente de 50 tera, certo? Com a redundância de falhas de 2 nós, certo? Porém, eu posso entregar para esse cliente até 200 tera sem adicionar nenhum host a mais no meu ambiente, tudo bem? Vamos seguir aqui. Então, após a gente ter definido, né, configuração do servidor com relação a número de discos de cache e número de discos de capacidade, nós vamos aí montar o nosso projeto, tá? Então, é um cluster all flash, tá? Com a classificação AF4, chegando aí a 100.000 IOPS, tá? Totalizando aí uma volumetria líquida de 70 tera em RAID 6, beleza? E pode ser expansível de 100 até 200 tera com taxa de dedupe igual a 2. Cada servidor desse vai ser o modelo da Dell R740XD, como vocês podem ver aí. Processador da linha Gold 6148 de 20 cores / 40 cores com Hyper-Thread, 256 GB de memória RAM, 4 portas de 10 GB, beleza? E os SSDs que eu vou utilizar na camada de cache vão ser de... Desculpa, voltando aqui. Vão ser de 800 GB, tá? Em vez de ser de 200 como eles recomendaram, beleza? Vou colocar 800 GB. E 14 discos de 1.92, que ele vai me entregar aí aproximadamente aí uns 70 tera, tá certo? Então, 70 tera líquido para o armazenamento de máquinas virtuais, utilizando aí a política de segurança RAID 6, né, ou SPBM, né, que é Storage Policy Based Management, ou gerenciamento baseado por políticas de segurança, políticas de armazenamento, ok? Porém, esse cliente ele tem uma demanda diferente, tá?
além de entregar esses 70 tera para ele, na verdade, 20 tera desses 70 vão ser utilizados para quê? Para criar um cluster Oracle composto por 2 servidores R640. Eu vou utilizar 20 tera desse espaço via a SCSI Target. Ou seja, eu vou ter um aluno aqui, aluno não, né, pessoal? Vou separar um espaço aqui do vSAN de 20 terabytes, tá? E vou apresentar aqui para o meu cluster Oracle, composto aí por 2 servidores, beleza? Então esse cluster Oracle, ele vai consumir recursos do meu ambiente, tá certo? Vamos seguir então. Eu fiz a mesma configuração utilizando nós de VxRail, tá? Existe uma planilha aí de VxRail na qual fazemos também projetos, ok? Coloquei as mesmas informações e foi nos recomendado 6 nós de VxRail modelo P57F, tá? O processador que ele indicou para a gente foi o 6154, 256 GB de memória RAM por CPU, e no caso aqui ele nos colocou 3 disk groups, né? 3 disk groups, sendo que cada SSD da camada de cache de 400 GB e composto aí por 15 discos SSDs para a camada de capacity, ok? Então vai ser um SSD de 400 para cada 5 SSDs de 1.92 tera, beleza? Por que eu gosto de utilizar essa planilha? Porque essa planilha nos dá alguns gráficos de IOPS com relação a tipos de arquivos de banco de dados, como vocês podem ver aí, ó, arquivos de banco de dados utilizando 16K, 32K, 4K, 8K, RDBMS e TPCC, ok? Então, é um ambiente muito performático aí, como vocês podem ver, né? Então é um ambiente que pode chegar aí aproximadamente aí de no mínimo 80 mil IOPS até aproximadamente aí uns 230 mil IOPS, tá? Então é um ambiente muito performático, certo? Então essa é a ideia que eu gostaria de ter apresentado para vocês aí com relação à apresentação aí de um projeto de hiperconvergência utilizando 3 ferramentas principais, que são elas: LiveOptics, o vSAN Sizer e aquele site que eu mostrei para vocês que tem um nome diferente lá, Caltetec, aonde nós fazemos aí o cálculo de volumetria líquida para o ambiente, tá? Então, rapidamente eu gostaria de apresentar para vocês aí as demandas hoje em dia aí de projetos de vSAN. Então, como vocês podem ver aí, 65% dos clientes hoje utilizam clusters de vSAN para trabalhar com SQL, Oracle MySQL, ok? 44% utilizam para infraestrutura de gerenciamento, 32% para ambientes de DR, 28% para VDI e 21% aí para ambientes de Remote Office, Branch Office, ok? Ou seja, matriz filial, tá? Hoje o vSAN está em mais de 19 mil clientes, ok? Então o vSAN ele cresce a cada dia que passa, novos clientes estão aderindo à tecnologia de vSAN. Então hoje nós temos aí mais de 19 mil instituições trabalhando com vSAN, beleza? E com relação a uma pesquisa que o IDC fez, 38% do mercado hoje é dominado pelo vSAN, ok? Então, 38% do mercado de hiperconvergência hoje é composta por VMware e vSAN, ok? Tá? Uma outra pesquisa aqui do IDC é onde nós podemos ver aí, ó, o crescimento rápido e exponencial da tecnologia de VMware vSAN Red Nodes, tá? Então, Red Nodes aí passou aí o Nutanix, tá certo? E VxRail também está crescendo aqui com relação a appliances, né? O VxRail
ultrapassando o Nutanix baseado em appliance. Então aqui a gente tem vSAN Red Node, ok? E aqui nós temos Nutanix OEM. E aqui é Nutanix, tá? Então, vocês podem ver aí, realmente o vSAN cresce a cada dia e está dominando aí o mercado, tá? Uma outra pesquisa que foi feita por esse órgão, que é o 451 Research, ok? Então, qual foi a pesquisa que ele fez? Ele perguntou aí para 250 pessoas de alta influência a seguinte pergunta: qual destes você considera como o principal fornecedor de hiperconvergência para sua empresa? Tá? Então, 45% dos entrevistados responderam que o vSAN é a sua principal tecnologia aí de hiperconvergência. Nutanix em segundo lugar e VxRail aí em terceiro lugar. Beleza? Então, pessoal, agradeço a vocês por terem aí disponibilizado o tempo aí de assistir esse vídeo, tá? Caso tenha alguma dúvida, utilize aí os comentários aí do YouTube e coloquem suas dúvidas aí, críticas, sugestões, elogios, seja o que for, ok? Caso vocês queiram também que eu faça isso na prática, ou seja, acessando LiveOptics, acessando o vSAN Sizer e montando esse projeto, deixa aí nos comentários que a gente faz um vídeo aí na prática de como montar um ambiente de hiperconvergência, beleza? Muito obrigado a todos.